Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder nesta manhã estarmos juntos ao redor da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais com Ele, recebendo de Deus todo o direcionamento que nós tanto precisamos, né? Bom dia, Andréa Frois. Bom dia, Priscila Calori. Bom dia, Fernanda Ferreira. Tere Ramalho, Deus abençoe. Estou sempre em oração por você, viu, minha querida? Deus abençoe. Bom dia, Tati Ferreira. Estou gostando de ver, hein, minha irmã? Está aí decidida pelo Senhor, hein? Todos os dias, vencendo você mesma, né? Bom dia, Ana Paula. Espero que esteja tudo bem. Carla, Deus abençoe. Gisele, bom dia. Graça, bom dia. Cris Oliveira, que maravilha poder estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira. Cristiane Targa amanheceu aí em Muzambinho, minha irmã, para a glória de Deus. Que bom estarmos juntos. Ana Cláudia, Jaciara, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos à nossa manhã de oração. E já estamos aí, né, nessa busca, nesse anseio de encontrar o Senhor das nossas vidas, o amor das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus. Que alegria poder saber que eu não estou só, que nós estamos juntas, né? Buscando a esse Senhor que está o tempo todo conosco. E Ele não só realiza maravilhas, mas Ele é a maravilha na nossa vida. O que nos diferencia de tudo e de todos é a manifestação de Deus em nós. Nós vamos ver isso hoje no Evangelho, né? A pessoa de Pedro, né? Ele mostra no auge e de repente ele está lá embaixo, né? Nós vamos percebendo que se não é Deus na nossa vida, nós não somos nada. Se não é Deus na nossa vida, nós não somos nada, nós não pertencemos a nada. Ele é aquele que nos criou, mas antes de tudo, antes de ser o Criador, Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que nos amou, né? Nesse final de semana, quero pegar um trecho aqui deste livro, mas antes eu queria partilhar com vocês algo que a gente estava em retiro. E o retiro todo foi tratado sobre a vida interior, quem nós somos, a nossa identidade interior. E durante todo o retiro, né, tudo que foi falado, as coisas que foram apresentadas, em um determinado momento, né, a pregadora dizia assim: Deus, quando nos esperava, Deus, quando nos amava ainda, quando estava sendo gerado, nós todos estávamos sendo gerados no coração de Deus. Deus preparou, olha, isso é muito forte, gente. Para tudo que vocês estão fazendo e presta atenção no que eu vou dizer. Porque eu fiquei, assim, dias meditando sobre isso. E a pregadora dizia assim: Deus, Ele gerava cada um de nós em seu coração. E enquanto Ele gerava, como uma mãe, quando está esperando o bebê, ela prepara um enxoval. Ela prepara o berço, ela prepara a mantinha, o paninho de boca, ela prepara a cômoda, o guarda-roupa, o que vai usar, enfim. A mãe prepara isso. E Deus, Ele preparou toda a criação para nos receber. Deus preparou o mundo, Ele preparou a água, Ele preparou o céu e a terra. Ele separou, né, a água das areias. Ele colocou limite no mar. Ele colocou dia, Ele colocou noite, Ele colocou estação para que nós pudéssemos ser recebidos. E tudo isso por amor a nós. Então Deus fez um enxoval para nos receber. E o enxoval é a criação do mundo. Então quem é este Deus? Que nós nos limitamos a um enxoval pequeno para receber uma vida. Mas Deus, dele não caberia, seria muito pouco para Deus só isso. Então Deus cria todo o mundo. Deus cria todo o universo. Deus pensa em tudo para nós. Então nós precisamos meditar sobre este amor. Meditar o quanto Deus, Ele é para nós mais do que aquele que nos criou, né? Ele é o grande amor da nossa vida. Sabe, uma criança, quando ela tem a mãe e ela olha para a mãe, ela contempla a mãe, a criança, ela para admirar a mãe. A mãe nem sempre para admirar o filho.
Presta atenção, por causa dos afazeres da casa, enfim, né? É tanta coisa que vem, enfim. Mas o filho, geralmente, ele contempla a mãe, ele admira a mãe, o pai, ele quer ser igual, não é? Deus, então, quer dizer para nós hoje, nesta manhã, quer dizer para mim e para você, nós precisamos contemplar a Deus e querer deixar mesmo que Deus desperte em nós esse anseio de ser como Ele, de ser amor como Ele, de ser dócil como Ele, de ser semelhante a Ele. Não somente nos feitos de Deus, mas na sua essência. Deus é amor. E nós precisamos fazer essa experiência também. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Práticas de Amor a Jesus, que é uma das propostas para a nossa leitura, né? E ele diz assim, ele fala sobre a mansidão, porque a pessoa mansa é a pessoa humilde, é a pessoa que não é só calma, né? Não é uma pessoa boba. O manso não é bobo, o manso ele é inteligente e ele tem uma indisposição para brigas. A pessoa mansa, ela é inteligente e sábia. Por quê? Porque ela não é a pessoa que está sempre pronta para brigar, mas ela está sempre pronta para apaziguar as brigas, os momentos de tensão. Isso é ser manso e humilde de coração. São Francisco de Sales, ele diz assim, por sua mansidão alcançava dos outros tudo o que desejava. Assim conseguiu levar para Deus os pecadores mais endurecidos. A mesma coisa fazia São Vicente de Paula, que ensinava os seus missionários esta regra. A afabilidade, o amor, a humildade, a mansidão têm uma força maravilhosa para ganhar os corações dos homens e levá-los a abraçar as coisas mais desagradáveis da natureza humana. Olha isso aqui. A afabilidade, o amor e a humildade, a mansidão, ela tem uma força maravilhosa para ganhar os corações dos homens, a levá-los a abraçar as coisas mais desagradáveis à natureza humana. Uma vez ele mandou um grande pecador a um dos seus padres para que o convertesse. Mas o missionário, vendo inúteis todo o seu esforço, pediu ao santo que lhe dissesse alguma coisa. Ele o fez e o pecador se converteu. Este declarou depois que singular bondade e extrema caridade do santo lhe ganhavam o coração. Por isso, o santo não admitia que seus missionários tratassem os seus penitentes com dureza. Ele dizia que o espírito infernal se serve do rigor de alguns para causa maior dano às almas. E Santo Afonso, aqui no caso, né, São Vicente de Paulo, ele vem ensinar a nós que nós precisamos ter essa mansidão na nossa alma. E a mansidão, gente, ela é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. Uma pessoa que tem firmemente o Espírito Santo em seu coração, ela tem essa virtude por excelência. O Espírito trabalha nela isso. Ela tem uma disposição para o bem. Ela tem uma disposição para fazer o bem e para estar bem. Isso tudo é quando nós conseguimos trazer o Espírito Santo fortemente para dentro do nosso coração. A mansidão é uma virtude dos grandes homens e das grandes mulheres violentas. Violentas. Porque para você ser manso, você precisa primeiro se violentar. Porque nós somos um povo muito irritado. Nós somos um povo muito estressado. Nós somos um povo que queremos as coisas para ontem. Nós somos um povo que se torna muito grosseiro uns com os outros. Nós somos isso. Infelizmente, a nossa geração, ela está assim. Então a mansidão, muitas das vezes, para nós, é uma violência. E é isso mesmo. É isso. Nós precisamos, às vezes, entender isso. Eu preciso ser violento, principalmente dentro de mim. E essa semana, lembrando, né, gente, essa semana é a semana da vigilância, né, gente? Essa semana é a semana do quê? Da vigilância. E como Deus tem falado comigo a respeito disso, principalmente com relação à mansidão.
Porque às vezes não é isso que eu quero. Eu quero resolver as coisas do meu jeito. E as coisas do meu jeito é papum-bola. Mas o papum-bola fere pessoas. O papum-bola resolve um problema e causa 10 depois. Né? Às vezes a gente faz isso. E ontem a experiência que eu tive é essa, né? Saber calar a minha boca para que Deus fale em meu favor. Saber calar a minha boca para que dê tempo do Espírito Santo falar, para que eu fale o que o Espírito quer que eu fale. Né? E essas experiências que Deus tem me levado nesses últimos dias tem sido experiência de crescimento. É crescimento um atrás do outro, assim, ó. Deus falando, ó, vamos por aqui, que por aqui. E Deus tem mostrado muita coisa através, sabe do que, gente? Através, sabe do que? De prestar atenção no que está acontecendo. E quanta coisa Deus tem feito nesta semana que Ele tem me pedido. Seja vigilante, seja atenta. Eu tenho certeza que muitos aqui vão testemunhar sobre isso. Preste atenção. Quando Deus te falar algo, preste atenção no que Deus está falando, porque você vai passar por situações que Ele vai lembrar você daquilo que Ele te ensinou, daquilo que Ele te mostrou, daquilo que Ele te exortou. E essa semana eu sou testemunha disso. Eu preciso vigiar a minha boca. Eu preciso ter atenção com o que eu escuto e com o que eu vejo. Porque muitas das vezes os meus olhos e os meus ouvidos têm sido a porta de entrada para muita coisa chegar até o meu coração. Uma delas, o aceleramento, a irritação, tem sido os meus olhos e os meus ouvidos. Então, que a gente possa aprender juntos nesse processo maravilhoso de conversão que nós estamos vivendo. Amém? Vamos juntos, então, rezar hoje a oração que a gente está rezando todos os dias do ano de 2023, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Nós queremos convidar, Espírito Santo, a tua presença a se manifestar em nós nesta manhã. Vem, ó Espírito de Deus, inflamando o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. E dai-nos a graça, Espírito Santo, dai-nos a graça de termos essa comunhão contigo. Espírito, hoje nós não pedimos os dons, mas nós pedimos a tua presença. Espírito Santo, hoje o que eu preciso é do teu mover dentro de mim, da tua presença dentro de mim. Vem, Espírito Santo de Deus, arrombando o meu coração, incendiando a minha alma com o teu amor, com a tua manifestação, com a tua presença santa. Espírito Santo de Deus, afastando de mim todo o pecado, toda a maldade, afastando de mim, Espírito Santo, toda a tendência a práticas do mal. Eu quero hoje, Espírito Santo de Deus, queimar como aquela brasa, quando Moisés via os galhos sendo queimados, mas não eram consumidos, porque era a presença real de Deus ali. Vem, Espírito Santo de Deus, queimar o meu coração, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs da família de fé. Consuma-nos com essa chama viva. Incendeia-nos com essa chama viva.
Traz-nos um ânimo novo, uma vida nova, com a tua presença e com a tua manifestação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome comigo o evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, dos versículos de 27 a 33. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, dos versículos de 27 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos dizer que Pedro é este homem como eu e como você. Pedro é essa pessoa humana, mas que ao mesmo tempo busca a Deus incansavelmente, mas que tem ali o seu medo do sofrimento. Porque o sofrimento, ele é a porta para muitas coisas de Deus na nossa vida. Mas nem todo mundo está disposto a abrir essa porta. Nós queremos a porta da prosperidade, nós queremos a porta da cura, nós queremos a porta da libertação, nós queremos a porta de uma vida tranquila, mas o sofrimento, ele faz parte desse acesso a Deus. O sofrimento, ele faz parte desse crescimento. Uma criança, quem é mãe está aqui nesta oração da manhã, vai lembrar quando o seu filho teve um salto, ou a sua filha teve um salto de desenvolvimento. Ela começa a crescer, a criança, né? Ela começa a crescer e o que ele começa a fazer? Ele começa a sentir incômodos. Eu me lembro, Samuel, ele acordava de noite chorando do nada. E eu falava: meu Deus, esse menino tá doente, tá doendo alguma coisa. E ele era, né, coisa de 6 meses, 6, 7 meses. E aí, geralmente, eu perguntava para a médica dele, né? Ela falou assim: Nanusa, é tudo normal. Por quê? Porque ele está crescendo. Ele está crescendo. E ele ainda não consegue administrar o que ele sente. Então, ele chora. Veja que o sofrimento, para você crescer, você precisa passar por ele. Ele é algo natural. Porém, nós não queremos. Nós não aceitamos. E veja que interessante. Pedro, então, ele professa a sua fé. Ele recebe uma revelação. No Evangelho de São Marcos, ele foi escrito por Pedro. É Pedro narrando, na verdade, né? Não foi escrito por Pedro, né? Mas Pedro narrou e Marcos escreveu. E Pedro, então, ele não entra em muitos detalhes. Pedro, ele não entra em muitos detalhes. Ele é bem direto, né? Ele não quer falar muito dele. Ele quer falar mais do que Jesus fez, dos feitos de Jesus. Então, ele recebe aquele momento em que Deus fala, né? Jesus, ele não é qualquer um, ele não é mais um profeta, ele não é mais um homem ungido, ele é o meu filho. E aí, ele recebe então essa revelação. E aí Pedro diz, né? Tu és o Messias. Jesus se alegra com essa revelação, Jesus se alegra com a profissão de Pedro. Pedro sabe quem ele é.
E no Evangelho vem dizer que Jesus falava isso abertamente. Então, havia-se ali, então, uma alegria no coração de Jesus pela resposta de Pedro. Jesus se alegra quando nós temos fé nele. É uma alegria de Deus. Deus celebra quando nós acreditamos nele e quando nós sabemos. Mas veja, o mesmo Pedro, em fração de minutos, o mesmo Pedro, que alegra Jesus, o mesmo Pedro, que entra na euforia, nossa, recebi essa revelação, nossa, meu Deus, Deus me visitou, Deus me deu entendimento, Deus foi abrindo os meus ouvidos, Deus abriu os meus olhos, nossa, Deus então mostrou quem é Jesus para mim. O mesmo Pedro, ao ouvir que Jesus ia ser humilhado, perseguido, condenado, aqui não diz que ele ia ser crucificado. O mesmo Pedro que quando escuta, ele diz, não, peraí, esse é o Filho de Deus, Filho de Deus não vai passar por isso não, e eu não vou deixar, né? Ele chama Jesus no canto. Para quê? Para trazer um sentimento que não era verdadeiro em Jesus. Nossa, realmente, eu sou filho de Deus, eu não preciso passar por isso. Só que Jesus leva Pedro de volta e na frente de todos ele repreende Pedro para ensinar Pedro e os demais. Pedro, essa fala tua não é de Deus. Essa fala é de Satanás. Deus é a verdade. Eu vou sofrer. E tá tudo bem. O demônio quer colocar no meu coração, Satanás no caso, né? Quer colocar no meu coração que eu não devo sofrer. Que eu não devo passar por esse tipo de humilhação. Mas essa é uma fala mentirosa. Essa é uma fala enganadora. A verdade é, eu vou morrer para que vocês tenham vida. E isso já está combinado com Deus. Deus não me enganou. Deus não mentiu para mim. Eu sempre soube que eu desceria e que eu viria para pregar a palavra e para salvar vocês no alto da cruz. É preciso que o meu sangue seja derramado. Para de me iludir. Isso é uma fala diabólica, porque toda ilusão, ela é diabólica. Toda ilusão não vem de Deus. Deus é verdade. Deus não ilude ninguém. Deus não mente para ninguém. Então Jesus meio que trouxe Pedro pro meio e falou assim, ó, para de entrar no mundo paralelo de Satanás. Entra no mundo real de Deus. Eu sou aquele que vai salvar vocês. E para salvar, eu tenho que ir para a cruz. Para salvar, eu tenho que passar por perseguição. E tá tudo bem. Para com essa prosinha, Pedro. Você recebeu sim uma revelação, você professou a sua fé, mas se você não vigiar a tua mente, se você não vigiar o teu coração, você vai ceder à vida fácil que o demônio tenta colocar no teu coração. E Jesus faz isso na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque ele precisa formar os outros. Não é porque você tem um dom, não é porque você tem uma graça extraordinária, um ministério poderoso, que você já está pronta. Não é porque você tem o ministério de profetizar. Não é porque você tem o ministério de oração por cura e libertação. Não é porque você tem o ministério, dom, não te dá salvação. O que te dá salvação é assumir a pessoa de Jesus Cristo e ter uma vida reta com Ele. Isso sim. Isso sim. Dom não quer dizer, nesse aspecto que eu tô falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dom quer dizer muita coisa. Muita coisa. Mas no aspecto de segmento e de conversão, dom não quer dizer nada. Eu conheço pessoas que têm dons maravilhosos, extraordinários, mas que vivem numa vida de pecado. Que vivem numa vida de decepção a Deus. Que decepciona o coração de Deus. Devido às suas más escolhas. O dom é uma graça de Deus. Mas quem tem dom não quer dizer nada. E isso daqui o próprio Jesus disse para nós. Disse para nós. É preciso vigiar. É preciso você entender isso. É preciso você entender. Para de se iludir. Para de achar que as coisas, né? Para de achar que as coisas, meu Deus, as coisas. Não, entra no mundo real. É isso e tá tudo certo.
Nós queremos, presta atenção, nós queremos, muitas das vezes, que o jeitinho brasileiro entre em ação. Só que o jeitinho brasileiro não faz parte do vocabulário de Deus. O vocabulário de Deus existe um jeito, verdade. Essa é a verdade. E nós precisamos tirar as ilusões da nossa cabeça. Tirar as ilusões aqui de dentro. Sabe? Porque às vezes a gente acha Deus. Eu tenho ouvido muito falar sobre a misericórdia de Deus. E é real. A misericórdia de Deus, gente, ela é fantástica. A misericórdia de Deus, ela é extraordinária. Só que a misericórdia de Deus, ela tem junto com ela o peso da justiça. E as pessoas estão esquecendo disso. Ah, porque eu quero caminhar com Deus do meu jeito. Ok, você pode caminhar com Deus do teu jeito, querido. Mas Ele também vai te olhar do teu jeito, não do jeito dele. Então nós precisamos aprender com essa fala de Pedro. Aprender com essa fala de Jesus com Pedro. Eu posso sim professar a minha fé, mas eu preciso vigiar principalmente isso aqui, ó. Principalmente a minha cabeça, para que o evangelho esteja aqui antes de estar aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia para ela assim, que a palavra de Deus diz que a boca fala tudo que o coração está cheio, né? Eu digo mais, a cabeça tem que estar cheia para encher o coração, para que a boca fale. Porque muitas das vezes é a cabeça que enche o coração. É a cabeça. Então eu tenho que encher a minha cabeça da palavra de Deus. Eu tenho que encher a minha cabeça de Deus. Eu tenho que encher a minha cabeça daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. O tempo todo eu preciso me questionar. Deus, isso aqui é teu, isso aqui vem do Senhor. Ou isso aqui é enganação do diabo, enganação minha mesmo. Porque às vezes quem nos ilude somos nós mesmos. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. É a gente que se ilude. E toda ilusão não é de Deus. Deus não nos ilude. Deus é a verdade. É a verdade que liberta. E Jesus disse isso para Pedro. Pedro, tem uma verdade aqui, querido. Eu vim para salvar. E dentro do pacote da salvação está a cruz e a perseguição. E tá tudo bem. Porque isso já era um combinado meu com o Pai. Então não vem querendo colocar panos quentes. Não vem querendo me enganar. Não vem querendo falar comigo que no final as coisas vão ser diferentes. Não vai ser diferente. Não. Dentro desse contexto, não. Aqui já está combinado. E para a salvação acontecer, eu preciso sofrer. Ser humilhado. Ser perseguido. Ser crucificado. Ser muito. Mas eu quero te lembrar, eu vou ressuscitar. E assim, nossa, meu coração chega a querer explodir, né? Mas é assim que a gente precisa viver o dia de hoje. Sem ilusões, sem enganações, com a verdade. Nós precisamos assumir isso na nossa vida, com toda a intensidade que a gente tem. Ele é a verdade. E é com Ele que nós temos que estar atentos o tempo todo. Amém? Eu ouvi um glória a Deus aí, gente. Aproveitando, eu quero lembrar vocês que quarta-feira de cinza nós vamos dar início à nossa quaresma, né? E nós vamos rezar juntos as meditações de São Tomás, que estão aqui no direcionamento espiritual. Então, as meditações vão ser todos os dias, a partir de quarta-feira de cinzas, às 15:06, 5:45. Então, nós vamos fazer a meditação, nós vamos fazer exercícios espirituais. Depois disso, nós vamos fazer a oração da manhã, que é o Evangelho, e em seguida, né, a nossa partilha, tá bom? Então já vai se preparando, né? Se você tem dificuldade, já vai trabalhando o seu psicológico, dizendo, essa quaresma eu vou fazer assim, né? Se esforce para isso, né? Se esforce para que você consiga realmente cumprir o seu propósito nesse tempo tão favorável de oração, penitência e caridade. Nós precisamos nos preparar para isso, trazendo no nosso coração. É um tempo de mais renúncia, é um tempo de mais silêncio, é um tempo de mais escuta. E esse tipo de prática, que é a penitência, que nós vamos fazer, de acordar um pouco mais cedo, né? Essa prática de oração, tudo vai nos ajudar, tudo vai nos favorecer para estar mais perto de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe
esse tempo maravilhoso de conversão e de mudança para a glória de Deus Pai. Beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.